Olá, nesse vídeo eu vou continuar discutindo a problemática da recuperação de informação e vou apresentar para vocês o modelo clássico, que é o modelo booleano, tá? Vamos lá. Então, para a gente começar, tem aqui um problema, né, que seria buscar em uma base de resumos de artigos contendo 1 milhão de palavras. Tá? Isso poderia ser qualquer outro tipo de conteúdo, não tem nenhuma amarração no conteúdo, né? O que importa é essa quantidade de palavras, que é o somatório de todas as palavras de todos esses resumos, tá? Para você ter ideia do tamanho do problema. Então, eu queria que você parasse um pouquinho, desse uma pausa daqui a pouco no vídeo e pensasse um pouco sobre uma forma como você resolveria esse problema, né, hoje, tá? Se você tivesse aí uns 15 dias, um mês para resolver, alguém te pedisse isso, tá? Então, dá uma pausa, pensa um pouquinho e retorna para continuar o vídeo. Eu não sei se você deu a pausa, mas, enfim, esse tipo de problema aqui eu resolveria com uma coisa muito simples, por exemplo, com o grep do Linux, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma situação em uma base de dados. Essa base de dados aqui que eu baixei aqui nessa fonte aqui, que tem 1000 reviews de filmes, certo? Essa base de dados inicialmente ela foi divulgada para fazer brincadeiras aqui com análise de sentimentos, então além dos reviews ela também tem algumas anotações sobre o sentimento, se é positivo, negativo, mas a gente não vai considerar para nada esse sentimento aqui, tá? Então essa base, dá para ter uma ideia, tem 1000 reviews, tá? Que esses reviews podem até se assemelhar ao tamanho de um resumo de um artigo, talvez, tá? Então, a fonte está um tanto quanto grande aqui, mas é para facilitar aqui a visualização no vídeo, tá? Então, essa base, eu já tô aqui no diretório que eu descompactei. Então, veja que eu tenho aqui alguns filmes, tá? Eu vou entrar em um deles aqui, esse 2012, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, cada review de filme tem um arquivo texto aqui e também tem esses outros dois arquivos aqui no final, complementares para fazer a brincadeira lá com análise de sentimento, tá bom? Eu vou voltar aqui só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho a quantidade de arquivos no total. Aqui tem 1022 arquivos, né? Porque tem aqueles 1000 e mais esses dois aqui para cada um concatenados. Enfim, tem um pouquinho mais do que os 1000, tá? Não vai fazer muita diferença, só para mostrar para vocês. Aqui com esse comando, tá? Eu posso ver recursivamente aqui em todos eles a quantidade de palavras que cada um contém. Então dá para ver aí que eu tenho alguns com cento e pouco, outros com talvez 900, mas talvez eu tenha uma média aqui de uns 400, 500, nessa faixa, tá? Não faz muita diferença também. E aqui eu posso fazer, eu complementando esse mesmo comando aqui, pronto, com isso aqui, eu consigo fazer um somatório, tá? E mostrar para vocês o total de palavras que eu tenho aqui, 272.583 palavras. Então aquele problema que a gente tinha era um pouco maior, tá? Um problema ali com 1 milhão de palavras, né? Aqui eu tenho um pouco mais de um quarto daquilo, mas dá pra gente ver que não é muito diferente, tá? Por que que eu disse que eu resolveria com o grep? A gente não precisa estar procurando bazuca para matar a formiga, né? Para matar a mosca, né? Então, se o problema é simples, é pequeno, vamos simplificar a solução também, tá? Então, dá para ver aqui que com um computador moderno, né, um computador razoável hoje, esse resultado é super rápido de uma busca numa base como essa. Eu tenho um comando aqui, grep, para mostrar para vocês, um grep recursivo. Por exemplo, aqui eu faço grep e peço para ele procurar recursivamente a partir dessa pasta que eu estou aqui, né, na raiz desse ponto, tá? Por um termo, né, uma palavra aí,
love, né? Ou love, né? Para quem não gosta muito do sotaque mais britânico, né? Vamos lá. Então, eu procurando aqui, veja que eu tenho todos os resultados de forma muito rápida, né? Esse comando aqui, ele olhou todos os meus arquivos, né, recursivamente dentro do meu diretório, né? E foi descendo em todos os subdiretórios. E isso foi muito rápido, e isso daqui foi feito de forma exaustiva, tá? Ele fez aqui on the fly, né, saiu abrindo um por um, varrendo todos eles, né, palavra por palavra, em busca dessa minha palavra. É extremamente rápido, então não precisa mais do que isso para um problema dessa natureza. Então dá para imaginar aqui que se eu quadruplicar essa minha base de dados, o problema também vai ficar mais ou menos da mesma dimensão. Eu poderia melhorar essa saída aqui, passando alguns parâmetros a mais aqui para o grep, para limpar melhor essa saída, mas eu vou fazer só mais um exemplo aqui para não estender muito, que seria assim, tá? Nesse caso aqui, eu limitei, eu continuo buscando recursivamente, tá? Aí esse "-o" aqui, eu limitei a minha saída, ao invés de mostrar a linha do resultado, eu estou mostrando apenas o termo que eu estou buscando, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, vou colocar aqui assim, tirar isso para vocês verem a diferença aqui, tá? Então, se eu fizer assim, tá? Eu estou mostrando para cada arquivo que eu achei, tá? Apenas o resultado aqui, tá? Então, o resultado é apenas aquela minha palavra, tá? Aí, para eu mostrar num contexto, para ficar mais interessante, parecido com os motores de busca que a gente está acostumado, a gente mostra não só a palavra, mas um pouquinho mais para a direita e um pouquinho mais para a esquerda. E para fazer isso, aquele outro comando que eu estava aqui prestes a executar, esse aqui, o que é que ele faz? Ele, além de pedir para mostrar só a saída, eu amplio a saída. Eu falo, ó, me traz aqui 20 à esquerda, 20 à direita, tá? E esse "-e" maiúsculo aqui é para dizer que eu estou tratando de uma expressão regular. Eu estou passando, ao invés de um termo comum, uma expressão regular, que é o que está aqui entre aspas, tá? Então, aí, veja que eu já consigo sofisticar mais e o grep, ele me traz uma quantidade realmente grande de opções aqui para fazer busca, tá? Tem muita coisa legal aqui, então eu não precisaria de muito mais do que isso, tá? Colocaria isso até no servidor e retornaria para um sistema web isso tranquilamente, tá bom? Então veja que aqui eu já organizei melhor o resultado, né? Diminuí mais aqui o que eu estava retornando, né? Só com um fragmento de texto, tá? Uma outra opção, se não quisesse usar um grep, você poderia fazer um código bem pequeno em Python e resolver esse problema, tá? Eu fiz isso aqui também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei aqui na raiz desse diretório aqui que eu tô um arquivozinho Python, que é o search.py, tá? Vou mostrar para vocês. Olha só como é que é esse arquivo, tá? Ele vai caminhando aqui com o walk, vai caminhando recursivamente aqui na minha árvore de diretórios, tá? Na minha estrutura de pastas aqui, e vai pegando aqui o path do arquivo, abrindo, né? Não tem nada demais aqui. E para quem nunca usou, eu estou usando uma biblioteca aqui para lidar com expressões regulares. E aqui eu passo a expressão regular. Veja que eu passei aquela mesma expressão regular, tá? Com love e 20 para a esquerda, 20 para a direita. E aqui eu passo o texto, que é o conteúdo do arquivo txt, que eu abri aqui em cima. Ó. Eu peguei o conteúdo do arquivo aqui, tá? Aqui embaixo eu faço, se o meu resultado não está vazio, tá? O resultado são todos os matches que essa função me retorna aqui. Então, ela vai retornar uma lista de matches, tá? Então, se essa lista não estiver vazia, aí eu imprimo aqui o nome do arquivo, onde tem, e aqui embaixo eu faço um laço, certo? Para imprimir os matches propriamente dito. Então, a minha lista vai ser o arquivo e todos os matches dentro do arquivo. O arquivo e todos os matches dentro do arquivo. Então, eu posso executar isso aqui
e mostrar para vocês. Então veja que tá aqui hard coded aqui o que eu estou buscando, né, que é a expressão regular, o tipo de arquivo, que é um arquivo TXT, está aqui em cima, tá? Mas você poderia flexibilizar isso para resolver um problema um pouco mais complexo do que esse, né? Então, eu fiz isso, veja, muito rápido. Eu busquei, organizei meu resultado. Eu poderia preparar um arquivo JSON para retornar para quem quisesse isso aqui e resolveria meu problema, tá bom? Tá, então, voltando para cá. Então, eu falei que a gente não precisa tá criando bazucas para matar formiga, né, nem mosca, né? Mas se o seu problema não é uma formiga nem uma mosca, tá? Então a gente tem que começar a pensar numa solução um pouco mais interessante, porque uma solução como essa, como o grep, a gente não poderia aplicar num cenário onde a gente tivesse realmente uma grande coleção, né, de documentos, de texto para a gente lidar. Eu diria aí da ordem de bilhões, trilhões de palavras, tá? Você pode aí já pensar na web, mas não é isso tudo também. No seu próprio sistema de arquivo, no seu computador, se você quiser fazer uma boa busca, você já vai ter um problema dessa natureza e você não vai fazer uma busca exaustiva no sistema de arquivo inteiro num tempo razoável, além de você ter um consumo muito grande de CPU on the fly ali, né? Mesmo que você diga, eu topo esperar 3 minutos para buscar um arquivo, mas enquanto ele está buscando os 3 minutos, o computador vai ficar parado lá, né, ocupando CPU desnecessariamente. Então, também não precisa ir do 8 para 80, né, e achar que agora o problema virou a busca web, tá? Outra coisa que não dá para fazer com uma solução como o grep, né, mas daria para tentar brincar ali com Python, seria permitir operações de matchings mais flexíveis. Por exemplo, por proximidade, tá? Eu suponho que eu quero implementar um operador near, que é próximo, próximo textualmente falando, então seria menino near bola, ou seja, vamos dizer que near seja até 5 palavras de distância entre uma e outra, tá certo? Ou near poderia ser dentro da mesma frase, ou poderia ser dois operadores diferentes, enfim, tá? Veja que a coisa já começa a ficar mais sofisticada e aí eu já preciso de uma solução mais interessante, tá? E também se eu precisar ordenar meus resultados, veja que ali não tem uma ordem específica, o que achou foi retornado ali pelo grep, né, e pelo meu código Python lá, tá bom? Então essas 3 direções aí são indicativos aí que você precisa de uma coisa um pouco melhor, principalmente, claro, a questão da escalabilidade, né? Quando você tem uma quantidade realmente grande de dados para você lidar, tá? Então, quando a gente tem uma quantidade realmente grande de dados, a gente precisa de quê? A gente precisa de um índice, tá? A gente pode pensar numa estrutura básica de indexação, que é como está aí nesse slide, onde a gente tem uma matriz, tá? Essa matriz aqui é um exemplo do livro do Manning, né? Onde são contos de Shakespeare, tá? E a gente tem aqui os termos que aparecem, tá? Nessas peças aqui de Shakespeare e aqui nessas linhas e nas colunas a gente tem as peças em si. Então a gente tem aqui Antony e Cleópatra, a gente tem Julius Caesar e tem Hamlet e assim por diante, tá? Então onde a gente tem uma correspondência, por exemplo aqui em Hamlet aparece esse termo Brutus, aparece Caesar, né? Aparece Mercy, né? Então tem 1, onde não ocorre tem 0, tá? Então uma matriz de correspondência dessa já ajudaria muito a gente a processar nossas consultas, tá? Eu vou mostrar um exemplo como com uma matriz dessa, a gente poderia processar a seguinte consulta aqui, né? Eu estou procurando pelo termo Brutus and Caesar and not Calpurnia,
tá? Veja que é uma expressão booleana aqui. Eu quero que achar documentos que tenha esse termo, que também tenha esse e que não tenha esse terceiro aqui, tá? Eu vou parar aqui e vou continuar um outro vídeo explicando aqui como é que eu processaria essa consulta aqui usando esse índice. Bom.